Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luciana Luiz e este é o nosso segundo vídeo do segundo módulo da nossa formação avançada em estética facial. Neste módulo, nós estamos falando particularmente sobre avaliação e classificação na pele. No primeiro vídeo, vocês puderam ter acesso a conhecimentos da importância da cosmetria, sobre a importância de uma excelente avaliação dermatofuncional estética, itens pertinentes a uma boa anamnese e aspectos a serem observados e avaliados na pele do indivíduo. Inicialmente, nós falamos apenas sobre hidratação, condição da pele eudérmica normal e oleosidade. Neste segundo momento, nós vamos esquadrinhar, nós vamos esclarecer, nós vamos avaliar juntos algumas condições de pele em imagens e aprofundar um pouco mais o conhecimento que vocês adquiriram no primeiro módulo. Para isso, vamos ver os seguintes slides. Então, esse é um estudo dirigido em técnicas de avaliação e dermatofuncional estética. Aqui eu coloquei 4 imagens que exemplificam basicamente regiões acometidas por algumas condições de pele. Numa pele totalmente normal, nós não vimos nenhum tipo de disfunção nem afecção nesse indivíduo. Numa pele seca, vocês podem observar que as regiões acinzentadas demonstradas mostram áreas que são mais acometidas pela secura ou pela desidratação do indivíduo, que são zonas mais laterais. Essa não é uma simples coincidência. Indivíduos que apresentam uma pele mais seca, geralmente a desidratação acomete as áreas periféricas porque a nossa maior concentração de óleo ela se dá no centro facial, na nossa zona T, como nós já vimos no módulo anterior. Uma pele que é mista, que possui oleosidade na sua zona T e áreas periféricas que podem ser normais ou áreas periféricas desidratadas, secas, como mostrado na segunda imagem, são muito parecidas com essa terceira imagem no canto inferior esquerdo. Uma pessoa que tem a pele realmente oleosa, ela possui toda a face com aspecto oleoso. Muitas vezes os nossos clientes confundem pele oleosa com pele mista. E o simples fato deles possuírem um certo teor de óleo na face faz com que eles acreditem que eles possuem pele oleosa, mas a grande maioria dos nossos clientes possuem mesmo a pele mista. Nessa segunda imagem, nós podemos ver 5 tipos de peles diferentes, mais uma vez demonstrando como essas características de pele elas podem variar de indivíduo para indivíduo. Nós podemos ter a secura, como demonstrado nessa imagem aqui, a primeira imagem esquerda acometendo toda a face. Nós também podemos ter oleosidade numa face inteira, como nesse tom em azul. Nós podemos ter uma pele normal. Nós também podemos ter uma pele que eles chamam de combinação, que é o aspecto de oleosidade misto, com excesso de óleo em zona T e todo o resto, podendo apresentar-se normal ou seco. E nós podemos ter uma pele sensível, aqui demonstrado pelo tom em vermelho, que significa aquelas pessoas que possuem muitos microvasos em face, que chamamos de telangiectasias, que são vasinhos muito pequenos, vasos defeituosos, vasos de refluxo. Nessa outra imagem, eu quero mostrar para vocês um aspecto muito relevante, que é muito mal diagnosticado na nossa área, que são pessoas que possuem pele oleosa ou pele mista, porém com muita sensibilidade. Sempre que nos referirmos à sensibilidade de pele, nós estamos falando de clientes como estes. Pessoas que apresentam microvasos, pessoas que apresentam uma certa fragilidade vascular, pessoas que têm telangiectasias, o que é um conceito completamente diferente de reatividade. Nós vamos ver algo melhor, mais explicativo sobre isso. Essa paciente, no canto inferior direito, é uma paciente que apresenta um certo nível de oleosidade da pele e nós percebemos que existem muitos microvasos, muitas telangiectasias. Essa patologia é conhecida como rosácea, patologia muito comum, especialmente entre os fototipos claros, pessoas que têm tons de pele do fototipo 1 ao fototipo 3. Nós também vamos ver daqui um pouquinho sobre isso. Nessa outra imagem, nós podemos ver também uma paciente
que apresenta rosácea, porém no nível mais leve em relação ao anterior. Ela também tem uma pele granulosa, ela tem uma pele com certo nível de oleosidade, apesar da imagem não ter uma excelente qualidade. Ela apresenta microvasos e nós percebemos também ossos dilatados, os famosos poros dilatados. Com isso, o que é que eu quero dizer para vocês? Nós podemos afirmar que todo cliente que tem rosácea, ele tem pele oleosa ou pele mista? Não em absoluto, mas a grande maioria deles sim. A rosácea, ela é uma patologia que nós vamos ver melhor descrita no terceiro módulo, que é o módulo que nós vamos abordar acne e limpeza de pele, porém já aproveito para adiantar por aqui. A rosácea é uma patologia basicamente caracterizada por um certo teor de oleosidade da pele. A pele mostra-se oleosa ou mista, combinado com uma certa fragilidade vascular. Então, geralmente, em quase 99% dos casos, nós vamos encontrar pacientes que possuem rosácea, com oleosidade, com pele granulosa, ou totalmente oleoso, ou pele mista, e sempre com telangiectasias associadas. Como a oleosidade está presente nesses pacientes, é comum que esses pacientes apresentem as consequências segundo essa oleosidade, segundo esse acúmulo excessivo de sebo. Então, eles podem ter comedão, eles podem ter formações acneicas, isso é comum. O que o paciente de rosácea geralmente não possui são as formações pustulosas, que são caracterizadas basicamente num paciente com acne, que são aquelas lesões que formam pus. Nessa outra imagem, nós vimos uma imagem de uma cantora famosa, com uma pele muito bem maquiada, e nós percebemos que é uma pessoa que possui um certo nível de oleosidade. Porém, a marca, a rítide, a ruga de expressão ali em estática que aparece no seu cantinho da comissura labial e o aspecto da pele apresentado na região periférica, na região mandibular e pré-auricular, nos denuncia uma certa desidratação, um aspecto opaco, um aspecto fosco, um aspecto apergaminhado, mimetizando rugas. Isso serve para nos nortear também em relação a essas características de pele mista. Pessoas que possuem pele mista e que têm o centro do rosto oleoso podem apresentar regiões periféricas normais ou desidratadas, como nesta imagem aqui. E essa é uma característica muito comum nos dias de hoje. Nós quase nunca vamos encontrar indivíduos com pele totalmente eudérmica, com pele totalmente seca, e é muito comum encontrar indivíduos que possuem centro oleoso e laterais desidratadas. Nessa próxima imagem, nós podemos observar um paciente masculino que não tem tanta oleosidade assim. Nós não podemos afirmar, pelo menos por esse segmento da face, que ele possui uma pele totalmente oleosa. Talvez pelas características que se apresentam, uma pele granulosa, ossos dilatados, uma certa espessura de pele e até alguns comedões visíveis, nós podemos dizer que ele tem uma pele mista. Porém, toda essa região mandibular lateral, ela denuncia um aspecto de desidratação. Mais uma vez, comprovando de que as características de pele tendem a um aspecto muito mais misto do que eudérmico ou totalmente oleoso. As pessoas que têm um aspecto de pele normal ou eudérmica são muito raras, e é muito mais comum um aspecto misto, no qual o centro facial é oleoso e toda a lateral ou é normal ou é desidratada. Nessa próxima imagem, nós vemos uma escala de variação de fototipos, que variam do fototipo 1, representado aqui por uma atriz, a Nicole Kidman, ao fototipo 6, representado aqui por uma outra atriz, que é a Thaisa Araújo. E nós podemos observar que essa escala de fototipo ela varia para essas mulheres, tanto em tom da pele, como cor do cabelo e cor dos olhos. Para que é importante isso? Porque nos interessa hoje estudar tanto fototipo e nós vamos ver isso no terceiro vídeo separado. Porque a partir daqui que nós conhecemos as características da nossa pele, como ela geralmente se comporta, quais são os aspectos genéticos geralmente vinculados a esse tipo de pele, ou essa cor da pele, ou a quantidade de melanina representada aqui. E nós também podemos entender
como se formam as hiperpigmentações, coexistem nessas pessoas alguns tipos de pigmentação característica. Se eu estou diante de uma mancha superficial, se eu estou diante de uma mancha profunda, quais são as minhas prerrogativas, como eu vou tratar essas manchas, tudo parte daqui, do fototipo, que nós vamos ver no terceiro vídeo. Nessa outra imagem, nós vimos também variações de fototipos do 1 ao 6, com exemplares masculinos. E algo aqui muito interessante nessa imagem. Nós podemos observar que no fototipo 4 existe aqui representada uma pessoa de descendência oriental, para nos mostrar que mesmo que nós não estejamos diante de uma pessoa de pele parda, pele morena, que o fototipo, a raça oriental, ela tem um comportamento muito parecido com as pessoas de fototipo 4. Nessa outra imagem, nós vimos a classificação dos fototipos de acordo com cor de pele, cor dos olhos e as suas consequências à exposição solar. No próximo vídeo, vocês poderão observar que existe uma ligação entre o fototipo e a tendência que essa pele possui a se queimar ou a se bronzear, a reagir positivamente ao sol e defender-se com a produção de melanina ou reagir negativamente e sofrer uma queimadura. Também vamos entender melhor um pouco sobre isso no próximo vídeo. Nesse momento, me interessa que vocês entendam uma característica de pigmentação. Então, falamos basicamente, vou voltar até um pouco aqui no vídeo, até agora, sobre a avaliação da pele quanto à hidratação, quanto à oleosidade, e falamos de características de uma pele normal. Então, vamos reforçar. Uma pele normal é uma pele lisa, é uma pele suave, é uma pele que não possui nenhum tipo de textura rugosa, nenhuma disfunção estética, nenhuma marca, nenhuma mancha, nem nenhum aspecto de oleosidade ou desidratação. Uma pele oleosa é uma pele que tem toda a sua face com característica, com turgor, com sensação de óleo. Uma pele mista, ela apresenta o seu centro oleoso e as suas laterais normais ou desidratadas. Uma característica muito interessante e que vale a pena que vocês se aprofundem desde já é em relação ao pH do óleo. O óleo ou sebo da nossa pele, ele tem um pH característico, que é um pH relativamente alcalino. E eu não sei se vocês compreendem a importância do pH ácido alcalino, inclusive hoje, em relação aos nossos dermocosméticos. Vamos resumir aqui de uma forma bem prática. Tudo que é ácido geralmente contrai, reduz e endurece a matéria. Todas as substâncias que possuem pH alcalino, elas têm uma característica de causar emoliência, de amolecer e de dilatar. E é por isso que o amolecedor de comedões, que é um dermocosmético utilizado na limpeza de pele, para que ele faça realmente o seu papel, que é amolecer os comedões e nós conseguirmos extrair o comedão dali, ele apresenta pH extremamente alcalino, ele precisa abrir esses espaços. Então, olha que coisa interessante. O pH do nosso sebo, ele é alcalino. Isso significa que as pessoas que têm pele oleosa ou mista, somente o centro oleoso, elas estão o tempo inteiro sob interferência do pH alcalino. Isso justifica o fato de apresentarmos os ossos dilatados, ou os ossos poros dilatados propriamente ditos. E o contrário acontece, por exemplo, numa pessoa que tem a pele mais alípica, sem óleo, ou pessoas que possuem pele normal. Como essas pessoas não têm a interferência do pH alcalino, os seus ossos não sofrem essa dilatação, essa emoliência e, ao mesmo tempo, essa irritabilidade que o pH alcalino provoca. Isso nos faz entender, inclusive, por que a pele mista ou a pele oleosa ela é uma pele altamente reativa. Ela é uma pele inflamatória, ela é uma pele que reage exageradamente à inflamação sempre que provocamos algo mais inflamatório nesse tecido, que é uma característica totalmente diferente dos outros tipos de fenótipos, de uma pele que é alípica ou de uma pele que é eudérmica. Outra coisa que é muito importante ser falada, já que avaliamos oleosidade e hidratação, são as formas de hidratação na pele. Lá no primeiro vídeo, nós falamos que a desidratação pode ser provocada pela baixa ingestão de líquido, pelo baixo índice de embebição desse tecido,
por uma grande perda transepidérmica dessa pele, por condições climáticas, indivíduos que vivem num ambiente mais frio ou mais seco, ou que trabalham em ambientes frios e secos, mas nós não falamos de dois pilares fundamentais da hidratação nesse quesito, que são a presença de ácido hialurônico e silício. O ácido hialurônico é uma molécula que já existe na nossa substância fundamental amorfa, que já existe na nossa derme e que tem uma grande característica higroscópica, ele é que atrai água para a nossa derme. Portanto, se possuímos uma pele hidratada, vamos agradecer a uma grande quantidade de ácido hialurônico que deve existir no nosso tecido. Porém, esse líquido que permanece aqui na nossa derme, ele não é garantia de que as nossas fibras do nosso tecido conjuntivo estejam hidratadas. Portanto, deve existir um outro elemento que nós chamamos de silício orgânico. E esse elemento, revestindo todas as fibras do nosso tecido, tanto as fibras colágenas como as fibras elásticas, ele é o grande responsável por atrair líquido da nossa derme para as fibras do tecido conjuntivo. Então, vamos resumir? Portanto, para ter uma boa pele hidratada, eu preciso beber líquido, eu preciso de um alto grau de imbibição nesse tecido, eu preciso da presença de ácido hialurônico atraindo e retendo água na minha derme, eu preciso de silício orgânico retirando a água desse tecido e transferindo também um pouco desse líquido para as fibras do meu tecido conjuntivo, e ao mesmo tempo eu preciso bloquear, impedir uma perda substancial de líquido transepidérmica caso esse indivíduo viva e conviva num ambiente frio e seco. Agora vamos falar um pouco sobre hiperpigmentações. Nessa imagem vocês podem observar manchas que apresentam um tom acastanhado acima do tom da pele do paciente. Sempre que estivermos nos referindo a tons acima da pigmentação característica comum da nossa pele, nós estamos falando sobre hiperpigmentações. E sempre que houver um tom abaixo, nós estamos falando de hipopigmentações. Neste momento, eu não vou separar se essa é uma hiperpigmentação epidérmica ou dérmica. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso quando eu esquadrinhar, quando nós desmiuçarmos o tema fototipo. Mas basta que vocês saibam desde já que esta é uma hiperpigmentação. Nessa outra imagem, que varia no fototipo, nós podemos observar uma paciente com fototipo bem claro. Provavelmente aqui um fototipo 1, um fototipo 2, não dá para ver o resto do tecido ou do corpo dessa paciente, mas ela tem cabelos claros, ela tem olhos claros e ela apresenta manchas com um tom acima da sua pele. Portanto, estamos diante de hiperpigmentações do tecido. Nessa outra imagem, nós podemos observar uma paciente mais idosa, com certo nível de envelhecimento, com um turgor da pele um pouco mais flácido, com algumas nítides, com algumas rugas estáticas na região de glabela, na região do orbicular dos olhos, mas que também discretamente apresenta pequenas manchinhas um tom acima da sua cor de pele, e que também representa uma hiperpigmentação. Estas são outras imagens de hiperpigmentações características, tanto em face como no dorso das mãos. E aqui nós observamos uma hiperpigmentação muito comum e famosa, chamada de melasma, que nessa cliente de um fototipo mais alto, e muito provavelmente um fototipo 5, apresenta em região nasal, em região zigomática, em região de buço e muito provavelmente em região mentoniana. Nessas outras pacientes, nós podemos observar hiperpigmentações de diversas ordens. Na imagem da esquerda, uma hiperpigmentação bem acima da cor da pele dessa paciente. Na imagem da direita, nós observamos hiperpigmentações ainda com fundo inflamatório. Nós podemos observar tons arroxeados e avermelhados. Nessa imagem, algumas características de lesões acneicas inflamatórias, cicatrizes em curso, cicatrizes antigas em formação, um processo acneico inflamatório, inclusive atípico, incomum para uma fase adulta, e hiperpigmentações.
Em fototipos mais altos, nós podemos observar hiperpigmentações associadas ao processo acneico ou em casos muito mais graves de oleosidade, como essa imagem que nós observamos aqui à direita, uma hiperpigmentação com um tom muito acima da cor desse indivíduo. E nesta outra, nós podemos ver mais um exemplo de hiperpigmentação característico e um tom muito acima da pele do indivíduo. Então, fiquem com um resumo básico das informações que nós passamos até agora. Vamos nos deter em avaliação, anamnese, observação da condição eudérmica desse organismo, caracterização de oleosidade e hidratação do indivíduo. Lembre-se que, para determinada hidratação, eu preciso ter líquido, eu preciso ter ácido hialurônico, eu preciso ter silício, eu preciso garantir que esse indivíduo tenha um grau de ebulição e eu preciso impedir uma perda exagerada de água transepidérmica nesse paciente ou indivíduo. Para garantir, um bom turgor de pele, eu preciso zelar por todas essas características, principalmente pela hidratação. E quando falamos em relação à oleosidade, eu estou sempre diante de pacientes que, por conta do pH do sebo, apresentam um certo grau de reatividade de pele e não de sensibilidade, como é muito dito. Sensibilidade é uma característica de pacientes que apresentam muitos microvasos, muitas telangiectasias e que isso é algo muito comum em pacientes com rosácea, ok? No próximo vídeo, vocês vão observar, nós vamos esquadrinhar um pouco mais sobre fototipos e eu vou falar um pouco mais sobre a profundidade das nossas hiperpigmentações. Então, até breve!